E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, o dia do compositor brasileiro. Pra quem não sabia aí, hoje é o dia do compositor brasileiro, dia nacional, né? Porque é do Brasil brasileiro. Queria mandar um abraço para todos os compositores, inclusive eu, porque eu sou um compositor. Eu já escrevi uma música. Tem uma música que eu escrevi que ela tá guardadinha ainda, porque eu acho que um dia eu ainda vou usar ela. Mas uma época eu tava aprendendo a tocar violão, aí eu aprendi as notas mais básicas, né, do violão. E, e aí, tipo assim, como eu sabia alguns ritmos diferentes, eu ficava misturando nota e misturando ritmo, e aí eu criei um ritmo lá que eu, sei lá, um ritmo simples, mas eu fiz, e aí eu escrevi uma letra em cima disso. Que a história, basicamente é um cara que ele, ele só se dava mal. Tipo assim, na verdade ele era corno, ele sempre era corno. Ele ficava com a mulher, levava chifre. Ficava com a mulher, levava chifre. Ficava com a mulher, levava chifre. Aí um dia ele desistiu, ficou muito. Como é que fala? Puto, ficou bravo. Levar chifre toda hora, já levando chifre. Ninguém aguenta isso, né? Levando chifre. Aí ele falou que não aguentava mais essa vida. Toda mulher que ele arrumava chifrava ele. Aí ele decidiu virar gay. E aí, quando ele arrumou o primeiro namorado dele, ele tomou gaia também do cara. Aí essa é a música, né? Eu não sei se a música ia ser aprovada hoje, porque primeiro que ninguém escolhe ser gay, né? Não é porque você tomar um monte de chifre que você vai do nada virar gay. Já começou errado por aí. Outra coisa. Que, tem outra coisa errada? Bom, eu acho que hoje em dia tá muito fácil de dar ruim, né? Então acho que não é uma boa. Não é uma boa, não. Então me desconsidera aí do mundo da composição. Parabéns pros outros compositores de verdade. Que também escreveu e lá, lê, do pagode. Tem o Tchererê Tchê também, que é clássico da composição brasileira. Só música top. Quem que é Chico Buarque? Não é ninguém. Perto de Tchererê Tchê, nada. Então você que escreveu Tchererê Tchê, se estiver escutando esse podcast aqui, parabéns que hoje é o seu dia, certo? Então, antes de começar a falar qualquer outra besteira nesse podcast, queria dar os recados, que é cansativo, pra quem escuta sempre esse podcast, é cansativo, mas eu tenho que ficar falando, porque sim. Então, se você gosta do podcast, se você quiser ajudar o podcast Vixe Maria, tá, aconteceu algum acidente aqui, inclusive é por causa disso que eu preciso da ajuda de vocês. Tá vendo o cachorro latindo? Tá vendo o barulho que tá tendo obra aqui perto de casa? É moto que passa, é pessoa falando. Então, para você ajudar eu a não ter mais esse tipo de barulho, melhorar a qualidade desse podcast, para comprar mesinha de som, começar a gravar em vídeo num lugar mais legal, eu preciso da ajuda de vocês. Então você pode ajudar com qualquer valor pelo PicPay, o André Otávio, ou pelo Pix, andré.otávio, outlook.com. E aí você pode ajudar, qualquer valor vai ser muito bem-vindo, porque tá chegando o Black. Eu não sei o que tá acontecendo, parece que tá batendo no gongo. Sabe aqueles japoneses lá quando vai lutar e bate no gongo? Sumô? Será que o Thiago tá chegando aí, o Thiago Ferreira? Barulhão de sumô, parece que vai ter um outro de sumô aqui. E aí. É. Que cuzão. Mas aí, se você ajudar, não vai ter esse tipo de barulho, você entendeu? Até agora há pouco, antes de eu começar a gravar, eu juro pra vocês, 30 minutos antes de eu começar a gravar, não tinha barulho nenhum. Eu até falei, eu vou aproveitar que tá silêncio agora, porque vai acontecer alguma coisa. Comecei a gravar, cachorro latindo, os caras batendo o gongo pro Thiago lutar uma luta de sumô. Daqui a pouco passa a moto, passa os caras vendendo as coisas na rua. Então, se você puder me ajudar, vai ser muito bem-vindo. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar se inscrevendo no canal, né? Se inscrevendo lá no canal do YouTube, dando like lá nos vídeos do YouTube, isso aí é de graça. Isso aí não é possível que você não tenha uma conta no Google. Se você tem celular Android, porque eu sei que você é pobre, porque se fosse rico, você não estaria escutando esse podcast. Não tem uma pessoa rica escutando esse podcast. Eu acho que o primeiro sinal da pobreza de uma pessoa é ela estar escutando esse podcast aqui. O primeiro de todos. Não é passar fome, não é não ter emprego, não é morar na rua. É ouvir esse podcast. Tá ouvindo esse podcast? Você é pobre. Então, se você não tem dinheiro pra ajudar, porque você é pobre, e eu entendo, tudo bem, tudo bem, tamo junto, é nóis. Eu também tô na mesma que você, porque eu tô gravando. Se você acha que tá ruim pra quem tá escutando, imagina pra quem grava. Mas você pode ajudar se inscrevendo lá no canal, dando like nos vídeos, porque todo mundo tem conta no Google, era isso que eu tava falando. Todo mundo tem conta no Google porque tem Android.
Aí você tem que ter a conta no Google. Acho que mesmo se não for Android, você tem que ter a conta no Google. Você tem a conta no Google, você tem um canal no YouTube. Você tem o canal no YouTube, se inscreve lá e dá like nos vídeos, não custa nada. Então vai lá, o link tá aí na descrição, aí na descrição do episódio tem o link de tudo isso aí que eu tô falando. Então vai lá, se inscreve e dá like nos vídeos. E comenta também. Comenta aí qualquer coisa, não sei, o que você gosta. Não sei o que você gosta. Comenta aí qualquer coisa, sugestão de tema. Qualquer, não sei, só para gerar engajamento. Você pode também seguir nas plataformas de áudio, porque a plataforma de áudio também, se você tiver um monte de seguidor, e aí você escuta o podcast, aí as pessoas, o agregador de podcast vai começar a indicar para outras pessoas que gostam do mesmo tipo de conteúdo. Por isso que é importante você seguir. Então segue aí que vai ajudar bastante também. E esses são os recados. Tem mais alguma coisa pra falar? Eu não lembro. No final do podcast, todo final de episódio, eu abro o e-mail e leio as mensagens que vocês estão mandando. Então, se você quiser participar, pra eu não ficar aqui falando um monte de besteira, você pode participar e falar sobre besteira também. Porque aqui é um mundo justo. Aqui nós vivemos numa democracia sobre o meu comando. É quase como uma ditadura, mas é uma democracia. Eu acho que é mais ditadura, porque você pode mandar mensagem, mas eu posso não ler, né? Você pode mandar e eu de ignorar. Mas eu não vou fazer isso. Então manda lá que eu vou responder você. Nem falei o e-mail. O e-mail. Você pode mandar o e-mail, tá? Manda qualquer coisa, uma pergunta, uma história. Qualquer coisa. Tô meio perdido. Porque eu tô gravando de um jeito diferente aqui. E eu tô meio balançado. Mas se você quiser participar, manda um e-mail para andreotaviopodcast@outlook.com. Aí você manda uma pergunta, manda uma história, me xinga, me elogia, qualquer coisa. Só manda lá para ter uma interação entre eu que vos fala e você que vos escuta. Fechou? Tá aí na descrição também, caso você não saiba escrever Outlook igual eu. Porque eu não sei escrever não. Quando alguém fala que o e-mail é Outlook, aí eu tenho que tentar, ou vou bem devagarzinho para escrever, ou eu tenho que olhar em algum e-mail que tá salvo em algum lugar para eu ter certeza de que eu tô escrevendo certo. Porque eu sou burro, eu sou o famoso burro, né? Mas é isso aí, não tem mais nada pra falar não. Não que vai acabar o podcast. Só não tenho nada pra falar na abertura. Olha o cachorro. Inclusive, não sei se alguém tá percebendo, mas essa semana aqui não teve episódio, né? Eu solto toda segunda e quinta-feira, eu solto episódio. Segunda-feira saiu o André Otávio Podcast, na quinta-feira saiu Mente Vazia. Só que essa semana aqui deu tudo errado. E aí, em vez de gravar o episódio na segunda, eu tô gravando na quinta-feira pra sair um episódio só na semana. Você entendeu, né? Eu não preciso ficar explicando. Tem gente que nem sabe. Tem gente que tá escutando isso aqui e não faz a mínima ideia do dia que eu tô gravando. Mas eu tenho que reforçar isso porque eu gravo na segunda e na quinta-feira. Só que daí eu fui gravar na segunda-feira, eu até tentei gravar. Só que daí começou a dar tudo errado. Primeiro que eu fui gravar, eu tava de boa, eu tava feliz. Tinha sido um final de semana bom. Não vou mentir pra você, eu tava feliz. Aí quando eu fui começar a gravar, eu juro pra vocês, eu vim aqui, preparei todas as coisas pra gravar. Eu ia começar a gravar, só que daí o meu notebook, ele tá com um problema, como é que fala? Ele é velho, né? Ele é um notebook velho, zoado, que eu preciso comprar outro. Então ele fica desconectando a internet toda hora. E aí eu ia começar a gravar e desconectou a internet. Só que eu uso a internet, né? Porque eu tenho que entrar no e-mail, às vezes eu vou pesquisar alguma coisa. E aí caiu a internet. Eu falei, beleza, vou reiniciar o computador. Enquanto isso, daí eu vou começar a gravar. Quando eu ligar, eu começo a gravar. Quando eu coloquei pra reiniciar, aí começou. Não sei o que desencadeou aqui na minha vida, mas chegou carteiro em casa, e aí o cachorro começou a latir, e aí minha mãe começou a gritar, e aí chegou uma amiga da minha mãe aqui em casa, e as duas começaram a conversar alto, e o cachorro latindo pra amiga da minha mãe, porque o cachorro não gosta de pessoa, meu cachorro eu acho que ele é contra pessoas, ele sabe o abuso que o ser humano tem em cima dos animais, e aí ele é contra os seres humanos. Pode ver, ó. Isso aí que tá latindo na rua, ou é gato, porque ele não gosta de gato também, ou é outra pessoa. O cachorro não gosta dos outros tipos de bicho. E aí começou uma barulheira do caramba e eu comecei a ficar bravo. E aí eu falei, vou esperar, né? Só que daí não acabava nunca. O cachorro latindo, e pessoas falando, barulho, tudo errado. Aí eu falei, quer saber? Não vou gravar. Fiquei bravo. Falei, não vou gravar. Desisto. Isso na segunda-feira. E aí, na segunda-feira mesmo, de noite, quase de noite, tipo, era umas, sei lá, umas 6 horas, eu acho. Paz de novo. Reinou a paz aqui. Minha irmã saiu de casa. Minha mãe saiu. Aí meu irmão ficou no computador dele lá, ficou quieto.
o cachorro ficou em silêncio. Aí eu falei, vou aproveitar esse momento, né? Vou começar a gravar agora, aproveitar que não tem ninguém aqui, só que eu tava puto ainda, ainda tava bravo. Não vou mentir pra vocês, eu ainda tava puto. Antes eu tava bem. Aí eu fiquei bravo. Eu fui gravar, só que daí eu tinha o ambiente pra gravar em silêncio, porém, tava puto. E aí quando eu fui começar a gravar, juro pra vocês, de novo, eu preparei tudo, arrumei tudo. Quando eu fui começar a gravar, aí começou de novo. Começou o cachorro latir, começou, acho que minha irmã chegou, aí começaram a conversar, vizinho começou a conversar na frente de casa, ficou uma barulheira. E aí eu fui gravar, só que esses barulhos, eles me atrapalham. Eu não sei se atrapalha aí você que tá escutando, mas eu que tô gravando, atrapalha muito. E aí eu não consegui me concentrar, eu não tava conseguindo falar o que eu queria falar. Primeiro porque o cachorro tava me atrapalhando, os barulhos tava me atrapalhando. E também eu tava bravo. E aí eu parei de gravar no meio do episódio. Eu falei, desisto. Parei de gravar. No meio do podcast. Então hoje vai ser basicamente o que eu tentei falar na segunda-feira. Só que como eu tava bravo, eu não consegui falar direito. Então eu vou tentar falar de novo hoje. Então hoje vai ser basicamente um episódio regravado. Não inteiro porque eu desisti no meio, mas uma boa parte vai ser eu vou ter que falar a mesma coisa que eu falei da outra vez. O bom é que já testei, né? Já testei as piadas e vamos tentar de novo. Mentira, não tem piada não. É só história da minha vida. Que é bem triste, na verdade. Mas eu queria falar, mas é por isso que atrasou, tá? Eu acho que eu me perdi aqui, mas é por isso que atrasou. E eu falei assim, quer saber? Na terça-feira não deu pra gravar, na quarta também não. Eu falei, vou gravar na quinta-feira e eu solto um episódio só na semana e já era. Não devo nada pra ninguém. O podcast é meu, tem até meu nome. Então eu que decido qual que é a programação. E eu decidi que essa semana vai ser um episódio só. Fechou? Então explicado. Você aí que tá falando, nossa, por que será que tá atrasado? Por que será que não teve o mente vazia? Porque essa semana aqui foi complicado. Mas eu falei, né, que eu tava feliz porque o final de semana foi bem legal. E realmente foi muito bom. Do último episódio que eu gravei na. Não lembro se foi. Agora eu não lembro. Foi o Mente Vazia, mas eu não lembro se eu gravei na quinta ou na sexta-feira. Mas independente, o meu sábado foi top. Sábado eu tive um dia que é o dia que eu busco pra, pra sempre. Pra sempre eu não sei, né? Mas é o que eu quero que todos os dias sejam igual foi o meu sábado. Você entendeu? Deu pra entender isso? Tipo assim, eu queria que todos os meus dias, eu tô correndo atrás, eu tô fazendo tudo que eu posso pra todos os meus dias ser igual o dia que foi o meu sábado. Porque foi basicamente assim, olhando, tipo, dando um zoom out, né? Olhando só meio por cima, foi o que meu dia? Eu acordei de manhãzinha não, né? Sei lá, era tipo umas 9 horas, tomei um café, fui ler meu livro, depois eu fiz uns trampos à tarde, fiz uns trampos à tarde e à noite fui pro show. Então era isso que eu queria, minha vida. Eu queria todos os dias acordar, tomar um café, ler um livro, fazer meus trampos e de noite pro show. Era isso. No outro dia, mesma coisa. Ia parecer rotineiro, mas cada trampo ia ser um trampo, cada show ia ser um show, então não ia ser rotina. Então eu quero isso, é isso que eu tô buscando. E aí foi um dia top. À tarde o que eu fiz de trampo, né, na minha vida hoje, eu não sei qual que vai ser esse trampo que eu quero pra mim. Mas o que eu fiz foi editar as paradas do, do Comédia com Legenda, editar vídeo, editar imagem pra postar, coisa do Instagram. Eu vi até os negócios do podcast que eu tô acertando. Depois à tarde, no sábado, eu fui ajudar o Thiago Ferreira a gravar o podcast dele. Inclusive, foi bem engraçado. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu lá. O que quer dizer? Eu achei engraçado, né? Às vezes pra você não é, mas eu achei. E aí eu fui lá, ajudei o Thiago a gravar o podcast. Acabamos de gravar o podcast. Eu já parti pro show, direto pro show. E aí, depois do show, fui pra outro show ainda. Foi 2 shows no sábado. Fui pro outro show. Cheguei em casa, tipo, 1 hora da manhã. Feliz. Tava cansado, com sono, fedendo, porque eu fiquei fora o dia inteiro. Mas tava muito feliz. Então, cheguei em casa com sensação de dever cumprido. Não ganhei R$ 1, viu? Queria falar também que nesse cenário perfeito, nessa utopia minha, eu tô recebendo pra isso, tá? Tô recebendo pra trabalhar e tô recebendo pra fazer o show. Mas eu queria falar que no sábado, apesar de ter sido um dia bem legal, não ganhei porra nenhuma, só gastei inclusive. Porque assim, o Thiago Ferreira não me paga. O show eu tenho que pagar pra fazer. Não pagar pra fazer,
Mas eu tenho que ir até o lugar, fazer o show e depois voltar e não sem ganhar nada. Então, tecnicamente, estou pagando pra fazer show. Mas um dia, se tudo der certo, se Deus quiser, vai funcionar. Mas eu tô bem. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma parada que eu fiquei bem feliz. É, acho que poucas pessoas fizeram isso. De verdade mesmo, acho que foi pouquíssimas pessoas que conseguiram fazer isso aí. E tipo assim, eu nunca imaginei. Mas eu também não vou ficar criando muita expectativa, mas foi o quê? No sábado, depois que eu ajudei o Thiago a fazer o podcast, gravar lá. Depois eu fui pro show do Thiago Ventura, que foi em Campinas. Aí fui eu e o Gilbert, né? O Gilbert ia fazer um show em Jaguariúna, eu ia fazer em Campinas. Aí ele falou assim, ó, por que, que a gente não vai junto e vai num carro só, em vez de ir? Porque era quase que o mesmo caminho, né? Só que daí não ia dar pra ver o final do show do Thiago Ventura. Então a gente foi no Thiago Ventura, aí eu e o Gilbert fez o show, a gente abriu o show do Thiago Ventura, e depois, no meio do show do Thiago Ventura, a gente foi embora e foi no show do Afonso Padilha. Aí eu e o Gilbert abriu o show do Afonso Padilha. Então eu abri o show do Thiago e do Padilha no mesmo dia. Legal, né? Interessante? É legal. Só que também não é a realidade, né? É bem legal. Você faz 2 shows no teatro lotado, com os 2 maiores humoristas do país. E. Mas se você for ver, essa semana aqui eu já vou fazer um show num barzinho longe pra caralho, sem ganhar nada, gastando de novo. Então, não é a realidade. Foi bem legal, mas também é exceção, né? Mas eu fiquei bem feliz. Primeiro por fazer 2 shows num dia só, porque foram poucas vezes que eu consegui fazer isso. E é muito legal fazer, porque você sabe que no primeiro, é sempre assim, no primeiro, quer dizer, não sei se é sempre assim, né? Mas comigo eu acho que foi. O primeiro você tá nervoso e tá tipo meio ansioso porque vai fazer o show e tal. Só que daí quando você desce do palco, você meio que acostumou um pouquinho. Você até quer voltar, às vezes você quer voltar, fala, mano, eu quero voltar, porque você não tá mais sentindo o que você tava antes de subir no palco. E aí quando você sobe de novo no mesmo dia, você tá com aquela sensação de depois do show que você já fez. Então você vai um pouco mais confiante, você vai mais solto. Então é bem legal fazer isso. E geralmente o segundo a sua presença. Às vezes a plateia, depende da plateia também, né? Mas às vezes você tá mais relaxado, mais solto, mais de boa do que no primeiro. No primeiro, quer dizer, comigo, né? Tô falando como se fosse para todo mundo, mas pra mim é assim. E aí fazer 2 shows no mesmo dia é bem legal. Poucas vezes que eu fiz. E aí eu já tava feliz por causa disso. E aí também abri o Thiago depois o Afonso no mesmo dia. Muito legal, né? Poucas pessoas fizeram isso, eu acho. Também não é uma coisa que eu fui pesquisar, eu só percebi depois que tinha acontecido. Eu tava voltando, eu falei pro Gilbert, olha, a gente abriu o show no mesmo dia dos 2 maiores do Brasil. Legal, né? Muito legal. E aí, porra, foi um dia muito massa. O show, meu Deus do céu, eu preciso falar isso. Em Campinas, o show foi bem legal. O show do Ventura foi legal pra caralho, inclusive. Abriu eu, o Gilbert e o Jordan Matheus. E aí, quando a gente foi pra Jaguariúna, eu não ia fazer. Eu só fui com o Gilbert, né? O Gilbert ia fazer. Inclusive, começou o show e eu não ia fazer. Já tinha acertado a ordem e já tava tudo certo. Aí o Afonso chegou pra mim e falou, ó, você quer fazer uns 5 minutos lá e tal? Eu falei, já tá aqui já, né? Por que não? E aí eu fiz. E assim, no show do Afonso, mano, pensa num show. Eu acho que, não sei se foi, eu não sei se posso falar isso, mas não sei se foi o melhor show que eu já fiz, mas com certeza tá entre os 3 primeiro. Foi um puta de um show foda. Tipo assim, muito foda. Pra caralho. A plateia tava muito boa. Todo mundo foi muito bem. A plateia tava, tipo, muito boa. Você sabe quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá num estado, ela tá dando risada, e ela tá num estado em que qualquer coisa que você fala, a pessoa dá risada? Qualquer coisa. Você fala qualquer coisa, a pessoa dá risada. Sabe? Sabe? Se você não fez isso com alguém, alguém já deve ter feito isso com, alguém já fez isso com você. De que você tá num estado de, sei lá, não sei se é felicidade, mas você tá rindo tanto que qualquer coisa que alguém fala, você ri, tá ligado? Mesmo se não for engraçado, nada. Você vai lá e dá risada. Se você não fez isso com alguém, alguém fez isso com você, ou você viu alguém fazer isso com outra pessoa. E se você não fez nada disso aí, sua vida é muito triste. Meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar. Não tem risada na sua vida? Você nunca chegou nesse estado? Ah, não. Algo tá errado. E aí, imagina agora. Isso aí eu falei uma pessoa, né? Agora imagina, sei lá, 300 pessoas. Desse jeito. Mano, a plateia inteira tava assim. Juro pra você. Eu tava fazendo, e aí, tipo assim, a risada já tava longona. Sabe, quando a galera ri, e fica, e vai estendendo a risada assim, ó. Parece uma onda, assim, ó. Vai crescendo.
A galera tava assim. E aí teve uma hora que eu, sei lá, eu falei acho que obrigado. Eu contei alguma piada, falei obrigado, a galera riu, tá ligado? Qualquer coisa que eu falasse depois da piada, a galera dava risada. Qualquer coisa, juro pra você. Se eu falasse panela, eu contasse uma piada sobre, sei lá, sobre o meu carro, fazer uma piada sobre o meu carro, aí a galera rindo e eu falava panela depois, sem sentido nenhum, a galera dava risada. Eles estavam nesse, tipo assim, 300 pessoas, tava assim, mano. Qualquer coisa que falava, eles davam risada. E tipo assim, foi um show muito foda. Fiquei feliz pra caralho. O Campinas foi bom também, mas o de Guariúna foi muito foda. A galera lá foi. O que ajudou também é que desde quando começou a pandemia em 2020, quando começou a fechar tudo, se eu não me engano, eu tava conversando com o cara da produção. Inclusive, arrotei. Aconteceu uma coisa muito engraçada também, que eu já conto já. É, eu tava conversando com ele na produção, o cara trampa lá no teatro, e ele falou que foi o primeiro show depois da pandemia. Então, tipo assim, acho que a galera tava muito na saga de ir ver algum comediante. Então eles foram muito felizes, sabe? Porque eles estavam um tempão sem show nenhum. E aí, de repente, tem um show lá. E aí, tipo assim, quem foi? Foi a galera que curte mesmo. E a galera que. Tipo assim, porque se tem toda semana, chega uma hora que a galera que gosta mesmo já foi já. E aí começa aí uma pessoa que, tipo assim, eu gosto e levo dois amigos. Aí, tipo assim, de três pessoas, uma só gosta de verdade. Então não é uma plateia que tá sempre dando risada. Agora, quando é o primeiro show, depois de um tempão sem ir, todo mundo que vai são pessoas que realmente gostam e que realmente queria estar lá. E aí foi um puta showzão. E aí esse cara que eu tava conversando com ele, né? Tipo, durante o show, minha apresentação, tem uma parada que é até uma coisa que eu peco, que eu preciso até melhorar, que é, eu gosto muito de, eu gosto, sabe, eu sempre quis estar lá onde eu tô, fazendo show com a galera, conhecer todo mundo e me apresentando, fazendo piada e tal. E aí eu tô onde eu queria estar, tá ligado? Não onde eu queria estar, mas eu tô caminhando, sabe? Eu tô no meio. Já tô no meio já. Isso eu acho que eu posso falar, que eu tô no meio. E aí, mano, antes eu pagava ingresso, eu comprava o ingresso, ia no teatro, pegava fila, sentava onde deu pra sentar pra ver o comediante. Agora, mano, eu tô dividindo o palco com a galera. Eu tô vendo pela coxia. Então, eu ainda gosto muito de comédia. Todo show que eu vou, eu gosto de assistir. Inclusive, quando não tem show, eu já falei já, eu gosto de ir pra assistir o show. E aí, mano, eu tenho a oportunidade de estar assistindo os caras que são os melhores, tá ligado? Então, eu gosto de assistir, mano. Eu vou lá pra assistir, eu quero aprender a fazer piada. E aí, uma coisa que eu peco é que todo show, eu, em vez de ficar trocando ideia, fazendo network, eu fico assistindo. E eu acho que isso, tipo assim, claro, você tem que assistir, você tem que aprender pra você fazer bem feito. Só que por outro lado, você também precisa conhecer a galera, precisa fazer um network, precisa conversar. E eu não sei dividir isso. Todo show que eu vou, eu fico assistindo o show, eu não fico trocando ideia. E às vezes trocando ideia, você consegue outro show, você consegue conhecer outro produtor, ou sei lá, outra noite. E eu peco nisso pra caralho. E aí nos dois shows, a galera conversando no camarim lá, trocando ideia, e eu lá, vendo Ventura. Queria ver como é que ele tava fazendo, por que a galera tá rindo dele. Queria entender por quê, como é que ele faz. E a gente saiu do Ventura, foi lá no Afonso. Todo mundo lá no camarim trocando ideia, e eu lá sentado assistindo. Eu falei, mano, por que essa galera tá assim, desse jeito? Entendeu? Eu queria aprender. Só que, por outro lado, eu também preciso entender que tem que dividir, né? Tem que saber a hora de ver e aprender e fazer bem feito, porque não adianta nada. Eu fazer bem feito, só que não conhecer ninguém que me chame pra fazer show. Então tem que saber dividir. E aí eu peco bastante nisso. E aí no show do Afonso, enquanto eu tava lá assistindo, esse cara do teatro chegou e a gente começou a conversar um pouquinho lá. E tipo assim, esse maluco, eu não sei se ele pegou simpatia comigo, não sei o que foi. Que quando acabou o show, a gente tava lá no camarim jantando. E esse maluco entrou, tá ligado? Ele entrou como se fosse um comediante, mano. Ele entrou lá como se ele fosse da galera. Porque quem tava lá no camarim era a gente, os comediantes, e a produtora do Afonso. Nem a produtora do, da GT, que produziu o show, tava no camarim. Tinha um camarim separado pra ela. E esse maluco chegou lá, ficou lá no camarim lá, puxou uma cadeira, sentou, todo mundo jantando, e ele sentado lá, trocando ideia. E aí depois eu fiquei pensando, mano, será que ele foi lá? Porque eu fiquei conversando com ele, ele pegou simpatia comigo e depois entrou lá dentro? E aí eu fiquei achando que a culpa foi um pouquinho minha, né? Não sei se foi. Talvez ele só seja desse jeito aí com todo mundo. Mas ele entrou lá, mano, e os caras zoando ele na cara dura lá, dando risada. E ele puxou a cadeira, tava nem aí. Puxou a cadeira, sentou lá, ficou trocando ideia. Puxando assunto, fazendo piadinha, contando piada, contando piadas de salão.
E aí eu lá, só assim, mano, será que esse cara aqui tá aqui por causa minha? Será que foi culpa minha? Acho que não foi não. Quer dizer, eu espero, né? Tô colocando isso aí na minha cabeça. Tô tentando reforçar. Tô falando mais pra mim do que pra vocês. Mas aí o show foi puta showzão, mano. Fiquei feliz pra caralho. Nossa, só alegria. Ah, o que eu ia falar do Thiago Ferreira, que eu tava até esquecendo já. À tarde, eu sempre vou lá ajudar o Thiago a gravar, né? Porque eu fico lá meio que na verdade, quem faz tudo é o Thiago. Eu vou lá só pra ele ficar meio mais despreocupado com o áudio e com o vídeo. Mas ele que grava, ele que edita, ele faz tudo. E aí, a gente tava lá e, tipo assim, ele ficou um tempão sem gravar. E ele tava tão na saga de gravar que tava garoando, tava chovendo e a gente grava num lugar aberto. Tipo, é no bar, só que é na lateral do bar. E aí é uma área aberta, eu acho que deve ser. Não sei se é área de fumante lá, mas é uma área aberta. E ele tava gravando lá na chuva, chovendo. Chovendo e ele lá gravando. E eu com medo de estragar o notebook dele, né? A mesa de som, eu querendo uma mesa de som e ele lá gravando na chuva. O celular gravando na chuva. Depois até deu pau no celular dele lá, ficou bichado o celular. E aí ele tava na saga de gravar. E aí gravou até na chuva. E aí ele gravou com o pastor, né? E o que eu queria falar que eu achei engraçado. Quer dizer, não sei se foi engraçado, não sei se vai ser engraçado eu contando aqui não. Mas eu realmente achei engraçado que foi que ele tava gravando com o pastor. E aí a gente grava no horário que o bar, a galera tá terminando de limpar e já vai abrir já. Então quando a gente tá saindo de lá, que a gente terminou de gravar, já tem uns clientes no bar. Então eles têm que colocar uma música, né? Eles colocam a música lá pros clientes escutar a música, não vai ficar bebendo lá sem escutar nada. Então ele deixa uma música de fundo tocando. E lá é um bar meio rock, sabe? Então fica tocando uns rock lá. E aí a música regaçando, tocando uns rock pesado lá, e o pastor falando. E aí teve uma hora que eu não sei se vai dar pra escutar no podcast, depois vocês procuram lá. Diálogo de um cara só com o pastor. Eu não lembro o nome do pastor, mas Diálogo de um cara só. Vai ser o último episódio, acho que vai sair inclusive, se não sair amanhã, sexta-feira. Eu acho que sai amanhã, sexta-feira. Vai estar lá no YouTube, vai estar nas plataformas de podcast, então vai lá escutar que tá bem legal. E aí teve uma hora, quase pro final já, o pastor tava falando, porque Deus é maravilhoso, Deus é tudo, sem Deus ninguém é nada, Deus é mais importante, Deus é terra, Deus é ar, Deus é amor, Deus é tudo, Deus é Deus, Deus é top, Deus é agro, Deus é pop, Deus é top. Tava falando isso, né? E aí no fundo, tocando rock, tava tocando AC/DC, aquela música assim, ó. Highway to Hell, sabe? Highway to Hell. Se você não fala inglês, o refrão dessa música ele fala: a caminho do inferno. O caminho pro inferno. E aí a música lá no fundo lá. Caminho pro inferno. E o pastor, é porque Deus é tudo, Deus é o caminho. E lá no fundo, é o caminho do inferno. E aí, eu não sei se vai dar pra escutar no áudio. Mas na minha cabeça, aquela cena ficou bem engraçada. Porque eu tava escutando as duas coisas. Eu tava escutando o pastor falar de Deus, enquanto tocava a música. Eu falei que não ia ser engraçado, mas pra mim foi. Na hora eu achei bem engraçado a imagem, né? Mas escuta lá que eu acho que vai dar pra escutar sim, viu? Porque eles deixam a música bem alta. Eu não sei também se eles têm problema de ouvido, o que é. Mas o bagulho fica alto, hein? A galera lá explora. Inclusive, já queria até divulgar aqui, porque dia 22 vai rolar um show nesse bar aí, vai rolar o show sem o AC/DC, só com a gente mesmo. O AC/DC não vai colar nesse dia, mas eu vou estar lá, então vai lá ver, dia 22 no Deck Bar em Jundiaí. Se você é de Jundiaí, você conhece o Dito, né? Que todo mundo de Jundiaí acho que conhece o Dito. Se nunca foi, pelo menos sabe onde é. Eu nunca fui lá, mas eu sei onde é. Então, lá no Dito, um pouquinho mais pra trás, assim, ó, na mesma rua, tem o No Deck lá, que é um bar que tem um deck. Por isso que chama No Deck. E aí vai ser o show, vai ser lá. Então, cola, que vai ser bem legal. Fechou? Então é isso, cara. Esse foi meu sábado muito animado. Fiquei feliz pra caralho. Puta, sábado, muito foda. E aí, inclusive, no domingo, eu fui de novo pra Campinas, no mesmo teatro, porque ia ter o Fábio Rabin. E o Gilbert foi lá pra abrir o show dele. E a gente foi lá pra. Eu fui lá junto com ele. Só pra dar o rolê também, que eu já falei já. Eu gosto de ir pra assistir. Mesma coisa. O show rolando. é, Podia estar conversando com alguém lá do teatro. Sei lá. Pegando contato, fazendo network. Mas não, fiquei o show inteiro do lado do palco assistindo. Porque o Rabin é muito engraçado. Cara, que show engraçado. Ele já entrou já.
E o jeitão dele é engraçado, o time dele é muito bom. Muito foda o show dele. Tá bem legal. E, tipo assim, não é um show que é porradona, um show alto, mas é um show que vai crescendo e ele, cara, ele controla muito bem tudo isso. Tem umas piadas que ele não. Tipo assim, ele não. Ele faz uns acting, sabe? E é uns negócio demorado que, tipo assim, se eu tô fazendo aquilo, eu não consigo. Todas as piadas minhas, eu faço piada curta porque eu não consigo esperar. Eu não consigo dar o time que precisa. Então eu vou lá e conto a piada e já quero ir pra próxima já. A galera riu, beleza, vamos pra próxima. Ele não, e ele faz, ele espera, e ele. Cara, eu acho isso muito foda. Eu não sei se é o tanto de tempo que ele tem, porque ele já deve ter uns 15 anos fazendo, ou se é o estilo dele, eu não sei o que é. Mas eu sei que eu quero ter essa tranquilidade. Não o ritmo dele e não fazer igual ele, mas ter a tranquilidade que ele tem. Muito foda. E aí foi bem legal. E a gente fez outro show também. A gente foi. Eu nem ia falar desse show, porque eu já tô há mais de meia hora aqui falando sobre comédia. E se você não gosta de comédia, você tá pouco se fudendo pra esse podcast aqui. Mas é porque é isso. Eu sou um comediante. É, e eu faço um podcast contando as coisas que eu tenho pra contar, que aconteceram na minha semana. Foi isso que aconteceu na minha semana. Que eu vou contar. Então não tem muito o que falar. E aí a gente foi fazer um show em Bragança, eu não lembro que dia que foi, acho que foi na terça-feira. A gente foi fazer um show em Bragança, foi o primeiro show nesse bar, então geralmente quando é o primeiro show, o bar leva uma galera, os comediantes levam uma galera, então sempre lota. Aí o segundo é realmente o primeiro show, porque o primeiro geralmente é bom. Porque o primeiro, como é novidade, o bar leva a gente, todo mundo vai lá pra ver, fala, oh, vai ter um show de stand-up lá, vamos ver como é que é. E aí todo mundo vai. Só que daí no segundo, que é foda. Porque o segundo, o bar já não tem mais gente pra levar. Às vezes repete comediante e a galera já foi ver os comediantes. Então, sempre no segundo não vai tanta gente quanto foi no primeiro. Então esse aí foi o primeiro e foi um puta showzão. Meu Deus do céu, lugar bonito. A galera tava muito feliz em estar lá. Eu tive até um reflexo de uma coisa que eu preciso sentir, que eu ainda não sinto tanto, que é o quê? Eu até falo com o Diogo Andrade sobre isso, porque eu não consigo ver que eu levo alegria para as pessoas, sabe? Eu fico muito preso na minha cabeça de que eu preciso fazer e eu só penso em mim. Às vezes eu subo no palco e nem penso na plateia. E isso é foda, mas é porque eu tô nervoso, eu tô aprendendo ainda, né? Eu não sei como é que é. E aí eu tive o primeiro reflexo disso, inclusive eu até falar com a fono que eu tô passando sobre isso, que a gente entrou uma vez nessa discussão de propósito, de por que eu faço o que eu faço e tal. E aí eu não sabia responder algumas perguntas dela. E aí eu vi o primeiro pezinho de que talvez eu tô pegando, tô tentando entender o que é que eu tô fazendo. Porque nesse show teve uma coisa que marcou eu, que bem na frente assim, ó, tinha uma mesa, geralmente não, mas às vezes tem sempre uma mesa que ri mais do que as outras. Então é uma mesa muito mais feliz do que as outras. E aí a gente foca nessa mesa, né? E aí nesse show tinha essa mesa. E aí tinha um casal que tava um inclinado meio no outro. Assim, os dois estavam juntos assistindo o show, um meio inclinado no outro, eles estavam rindo muito. E aí teve uma piada que eu contei que eles deram risada pra caralho. Eles estavam muito felizes, rindo pra caralho. E aí todo mundo riu, né? Só que daí todo mundo parou de rir. E os dois continuaram dando risada, eles estavam muito felizes dando risada. E eu falei assim, não, vai no seu tempo aí, eu espero. E aí eles começaram a rir de novo, e a galera riu também disso aí. E tipo assim, eles estavam muito felizes. E assim, falando aqui, eu consegui enxergar essa cena na minha cabeça. E aí eu consegui entender que, tipo assim, eu não conheço aquelas duas pessoas, não sei o que eles estavam passando na vida deles, não sei qual problemas eles teve. A gente passou por uma pandemia, não sei se eles perderam parentes, se perderam amigo. Então, tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo na vida daquelas pessoas. Mas durante aquele tempo que a gente tava ali se apresentando, fazendo show, eles estavam felizes, tá ligado? Eles esqueceram do problema, eles estavam lá curtindo e dando risada e tava feliz. Então, é isso que eu preciso ver, só que eu não consigo ver isso. Eu consigo na teoria eu entendo o que eu tô fazendo. Só que eu não consigo sentir de verdade. E aí foi a primeira vez que eu senti um pouquinho disso, olhando pra aquele casal dando risada pra caralho. Que eu senti e falei assim, mano, olha, eles estão curtindo mesmo de verdade, tá ligado? Eu não sei o que acontece, eles podem ter problema que a gente nem imagina, e mesmo assim eles estão ali felizes, dando risada pra caralho. E eu sei que todo show tem isso. Só que eu não consigo ver de verdade isso, porque eu fico preocupado com as minhas piadas, com o jeito que eu vou contar, se eu não vou esquecer elas. Mas eu tô aprendendo, fiquei feliz por ter sentido isso. E aí foi um puta show legal também, conheci uma galera maneira lá que fez um show, a galera, sei lá, acho que eles são de São Paulo. Mano, feliz pra caralho. Show legal. Eu não sei se eu tô feliz porque
os últimos shows que eu fiz foi médio pra bom. Não foi tão ruim. Então, às vezes, acho que isso pesa um pouquinho, né? Porque se eu tivesse feito os últimos shows que eu fizesse, tivesse sido uma merda, talvez minha confiança ia estar abalada e eu ia estar aqui só reclamando. Só que eu já tô há 35 minutos falando que eu tive uma puta semana legal. Então, é isso, viu? Às vezes a gente é só percepção. É só. Como é que fala? É o copo meio cheio, né? Agora. Que inclusive vou até beber uma água aqui porque eu falei demais já. Então eu tô bem feliz, fazendo vários shows. Aos pouquinhos estamos voltando. Essa semana também vai ter algum show, semana que vem vai ter outros. Eu acho bem difícil ter alguém escutando aqui, mas se tiver alguém de Ipiúna, eu vou estar no sábado aí. Deixa eu ver. É a única certeza que eu tenho. Porque às vezes aparece um show do nada, sabe? Então eu acho que eu vou estar sábado em Ipiúna, domingo em Campinas, sexta. Eu não sei mais. Entra lá no meu Instagram lá que deve ter. Se não tiver também é porque não tem. Ou porque eu não tenho certeza. Mas também, qual é a chance de ter alguém aqui que vai no meu show, né? Eu sei que vai ter dia 22. Se você é de um dia aí, vai lá no Nodec que vai ser um show bem legal. O- é, Outra parada que eu ia falar também, que eu queria falar, é que esse podcast aqui, eu comecei ele no final do ano passado. No final do ano passado não, acho que no meio do ano passado. Porque não tava tendo show e eu não tava conseguindo escrever piada. Porque não tava tendo show, eu não tava conseguindo escrever. E aí eu criei esse podcast pra eu continuar trabalhando a minha cabeça. E eu gostei pra caralho de fazer podcast. E eu não tenho pretensão nenhuma de parar. Nenhuma, porque eu gosto pra fazer. Mesmo se não tiver ninguém escutando. Mesmo se não tiver onde postar. A galera foi lá e derrubar o YouTube, derrubar o Spotify, derrubar toda a plataforma de áudio. Eu vou continuar gravando e vou postar, sei lá. Eu vou gravar no pendrive e começar a distribuir no trem. Não sei, eu vou continuar gravando porque me ajuda pra caralho. O podcast tá realmente me ajudando. Tô conseguindo fazer piada aqui no podcast e depois levar pro palco. Eu, eu tô sentindo que eu tô conseguindo, tipo, pensar mais rápido. Às vezes acontece alguma coisa no show que antes, eu não sei se é porque eu tô mais acostumado com o palco e tal, mas, tipo assim, se, sei lá, cai um copo. No show antes eu ignorava, porque era uma distração. Agora se cai um copo, eu consigo pensar em alguma piada pra fazer algum comentário, tentar ser engraçado, fazer uma piada com a situação. E eu acho, com certeza é o tempo também, que eu fico mais tranquilo, mais relaxado no palco, mas eu sei que o podcast também ajuda nisso, sabe? Nesse reflexo de pensar em alguma coisa, porque às vezes passa um caminhão aqui na rua, aí eu faço alguma piada com o caminhão, passa o cachorro, eu faço alguma piada com o cachorro. Então, eu acho que tá me ajudando nesse músculo de fazer piada com as coisas. Não precisa ser uma piada genial também, porque você sabe que foi de improviso. Se cair um copo e eu fazer uma piada em cima disso, a galera sabe que foi improviso, foi na hora. Então, eu acho que é um músculo legal de treinar. Então, o podcast tá me ajudando pra caralho, tanto nisso, tanto em falar, porque um dos principais motivos também do podcast foi a minha dicção, porque eu falo mal pra caralho, vocês devem estar escutando aqui, mas tá bem melhor do que era. Quem escutou os primeiros tá ligado como que era antes minha voz. E agora tá bem melhor. E paralelo ao podcast, quando eu comecei a fazer algumas semanas ou meses depois, pouco tempo depois, eu comecei a passar com a fono. No final do ano passado, 2020. Eu comecei a passar com a fonoaudióloga, e, e aí foi me ajudando pra caralho. O problema disso foi que não tava tendo show, né? Por causa da pandemia, eu fiz poucos shows enquanto eu tava passando com ela. E o meu principal problema era que eu falava baixo. Eu falo ainda um pouco, mas já tá bem melhor. Mas eu falava baixo e eu tinha problema de falar errado. E aí ela começou a me passar exercício para voz, exercício para treinar a dicção, para treinar a fala e tudo mais. E a gente ficou nesse ano inteiro, quase um ano, que eu comecei no final do ano passado, e a gente trabalhou esse ano inteiro praticamente, mesmo sem show, eu continuei indo lá. E hoje foi a última sessão. A gente terminou hoje, depois de quase um ano. E, tipo assim, a gente fez umas comparações lá num gráfico. Ela tinha um. Não era um aplicativo. Um programa lá que você conseguia comparar. Você consegue comparar a voz. Você consegue ver se a voz está alta, se está baixa, se está tremida, se não está. Então a gente fez uma comparação com a minha voz quando eu entrei, quando eu fiz minha primeira consulta lá, e hoje, a minha última. E, tipo assim, deu pra ver muita evolução pra caralho.
a minha voz tá mais, tipo, mais forte. Eu pego feedback sempre da galera, todo show que eu fiz depois que eu voltei, eu perguntei pra galera se, tipo, se eu falei baixo, se eu tava falando errado, como é que tava. E, tipo assim, a galera percebeu essa diferença, então eu tô bem feliz por causa disso. E, mano, sem palavras pra agradecer ela, o tanto que ela ajudou. Não sei se ela tá escutando isso aqui, se tiver, Giovana, muito obrigado. Você me ajudou pra caralho. Eu acho que se eu não tivesse passado com a fono, eu acho que por osmose? Será que eu usei certo essa palavra? Eu acho que de tanto subir no palco, de tanto gravar o podcast, de tanto repetir a mesma coisa, eu acho que eu ia acabar melhorando minha dicção, falando um pouco mais alto, falando um pouco melhor. Só que isso ia demorar, sei lá, ia demorar uns 5 anos aí, não sei. Depende, né? Mas eu acho que ia demorar. E aí, nesse 1 ano que a gente passou junto, ela deu um adianto nesse negócio da minha voz. Que adianto, que meu Deus do céu. Foi muito bom. E então, tipo assim, juntou, né? Apesar de que não tava tendo show, eu tava passando com ela, eu tava pegando exercício pra voz, eu tava pegando aprendendo como controlar melhor minha voz, tal, essas paradas. O podcast me ajudou, porque não tava tendo show e eu tô gravando aqui o podcast. O podcast me ajudou pra caralho também, então juntou uma coisa na outra e eu sinto que evoluiu. Eu sei que ainda não tá bom, eu sei que eu ainda falo errado, eu sei que ainda dá pra falar mais alto durante o show, porque minha voz sempre foi meio pra dentro. Porque eu nunca fui de falar muito, então eu tô entendendo melhor agora como que é essa parada de comunicação e eu sei que nesse 1 ano eu evoluí pra caralho, mesmo não tendo show. Então, hoje foi a última consulta e eu fiquei feliz pra caralho com o resultado desse ano inteiro trabalhando. Porque tem que melhorar, né? O show não é só escrever piada. É igual eu falei, tem que escrever piada, mas também tem que conhecer a galera, tem que ser legal, tem que somar na cena da comédia. Tem que fazer um monte de coisa. E entre essas coisas, você tem que falar bem, você tem que saber se expressar, você tem que fazer todas essas coisas aí. E eu tô tentando melhorar toda essa porra aí. Pra um dia ser bom. Porque vai demorar, hein? Que eu já tô 3 anos fazendo. Não saí do lugar, mas eu sinto que um dia eu vou dar um passo e começar essa caminhada direito. E outra parada que eu preciso fazer, que eu vou atrás, eu não vou agora porque sem condições pra mim, né? Mas eu quero ir atrás de aula de canto. Porque o aula de canto, você vai trabalhar. O cara que canta, o cara conhece a voz dele. Ele sabe o quanto ele pode gritar, ele sabe como falar baixo, ele sabe como controlar melhor a voz, sabe fazer exercício de aquecimento, de desaquecimento, todas essas paradas aí, sabe? Porque o cara conhece mesmo da voz. Respiração. Eu sou meio ruim de respiração ainda. Quando eu tô falando, às vezes eu me perco na frase porque eu respirei errado. Quando eu tô lendo em voz alta, eu me perco nos pontos final e nas vírgulas, porque eu acho que eu respiro errado. Então, se eu fazer aula de canto, eu vou aprender a respirar. Não que eu não saiba respirar, mas você entendeu, né? De comunicação. Eu vou aprender a respirar melhor, eu vou aprender a falar direito também. Controlar minha voz melhor. Então, o próximo passo agora é fazer uma aula de canto. Não sei quando ainda, mas eu vou atrás porque eu sei que vai ajudar eu. A fono ajudou pra caralho. E a aula de canto também atrapalhar não vai. Não vai piorar. Às vezes, quem sabe, eu viro um novo. Quem canta bem e faz comédia? O Whindersson. O Whindersson canta bem, né? Quem sabe eu não viro o novo Whindersson? Claro, pobre e zoado, mas cantando e fazendo comédia. Por que não? Então eu fiquei bem feliz, pô. De verdade mesmo. A diferença é absurda. Se você for. Pega um episódio, se você nunca escutou os primeiros episódios, pega os 5 primeiros episódios, escolhe um lá aleatório, escuta. A qualidade do podcast vai estar bem pior, porque eu gravava com outro celular. Agora eu gravo com o celular ainda, mas eu gravo com outro celular com uma qualidade um pouquinho melhor. Então você vai ver que a diferença do áudio também muda. Eu acho, né? Eu nunca escutei, mas me falaram que faz muita diferença. Mas se você ver o jeito que eu falo, você vai ver que mudou também. Então, sem palavras para agradecer a Giovana. Se estiver ouvindo, muito obrigado. Um abraço. Certo? É isso, caralho. Falei pra caralho já, mano. Tem que abrir os e-mails. Daqui a pouco eu abro. Eu tenho outra coisa pra falar também. Hoje o Deus se provou um glorioso. Não é? Olha o que aconteceu. Hoje eu fui levar minha mãe na consulta dela, né? Ela foi no hospital, levei ela no hospital. E hoje o dia inteiro ficou meio chovendo. Sabe? Ficou meio choveninho. O dia inteiro, desde manhã. O dia inteiro choveninho. E aí eu fui, levei ela lá.
Voltei pra casa e ainda tava meio chuveninho. E como eu vou sair depois, mais tarde, eu deixei o carro na rua. Eu falei, eu não vou guardar na garagem que dá muito trabalho, né? Guardar na garagem depois tirar. Não dá muito trabalho não, mas é porque eu sou preguiçoso mesmo. E eu deixei o carro na rua. Cheguei em casa, eu subi, cheguei em casa para subir, aí eu fui bater no meu bolso e eu tinha esquecido a carteira. E eu falei, porra, caiu no carro, mano. E agora, eu pego ou não pego? Porque eu vou sair depois, né? Eu podia deixar lá. A carteira não ia fugir do carro. Eu falei, eu acho que é melhor pegar, porque vai que não tá lá. Às vezes não tá lá, cai em outro lugar, e eu já tiro essa preocupação da minha cabeça. E aí eu peguei a chave do carro e desci lá pra pegar a carteira. E aí quando eu peguei a carteira, fui lá pra pegar a carteira, eu vi que o vidro tinha ficado aberto. Não o vidro o vidro do passageiro ficou aberto. E eu não tinha percebido quando eu saí. E aí, alguém podia passar e, tem lá, sei lá, abrir meu carro, porque o vidro estava aberto. Podia começar a chover, porque ficou o dia inteiro choveninho. Não chegou a chover forte, mas ficou o dia inteiro choveninho garoando. Podia começar a chover e molhar tudo por dentro do meu carro. Então podia acontecer várias coisas, porque eu tinha deixado o vidro aberto e o carro na rua. Se eu tivesse deixado na garagem de casa, sem problemas. Mas ficou na rua. E aí, tipo assim, se eu não tivesse esquecido a carteira no carro, eu nem ia perceber que o vidro ia estar aberto, ia ver só quando eu fosse sair à noite. E aí, se tivesse chovido nesse tempo, meu carro ia molhar tudo, alguém podia, sei lá, mexer no carro. Poderia acontecer várias coisas. Só que por eu ter esquecido minha carteira, por ela ter caído no meu bolso, do meu bolso, eu tive que voltar no carro. E quando eu voltei no carro, eu vi que o vidro ficou aberto. Isso aí não é Deus provando a sua existência? Não é? Claro que não é, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí foi só uma coisa que aconteceu e coincidência. Tem que acreditar em coincidência também. Nem tudo é Deus. Você acha que Deus ia... Um monte de gente passando fome, um monte de gente desempregada, o Brasil acabando, o Bolsonaro colocando os caras lá pra trabalhar pra ele, o Guedes desviando dinheiro pra caralho, ganhando 15 mil por dia. O dinheiro dele tava rendendo 15 mil por dia. Quanto seu dinheiro rende? Você nem aplica seu dinheiro em lugar nenhum, você nem investe. O do cara tava rendendo 15 mil por dia. Imagina, 15 mil por dia ele tava ganhando. 15 mil por dia. Quanto dá no mês isso? 300 mil. O cara tava ganhando 300 mil por mês. Só nos dividendos. Você acha que Deus tá preocupado com o meu carro que ficou aberto? A janela? Claro que não. Mas era isso que eu queria falar. Falei pra caralho, falei só sobre comédia, né? Desculpa aí se você não gosta de comédia, se você não tava nada interessado é, na, na comédia. Mas era isso que eu tinha pra falar. Só sobre comédia só. Ah, inclusive eu vou dar outro fato sobre comédia pra você que aconteceu comigo essa semana. Essa semana lançou o show de Chapelle. Já queria deixar aí, se você não assistiu ainda, você tá moscando. Vai lá na Netflix, assiste lá, chama Encerramento em português. Em inglês tá escrito The Closer, eu acho. Muito foda. Chapelle, né? Tem nem o que falar. Inclusive, já vou começar a reassistir as coisas dele pra reassistir esse daí, pra ver se eu entendo de novo. Ver se eu entendo de novo não, né? Ver se eu entendo melhor o show. Porque às vezes tem dessas, às vezes você assiste, e aí quando você reassiste depois de um tempo, você consegue entender melhor alguns elementos. Então eu vou assistir todas as coisas dele de novo, e depois vou assistir esse aí pra ver se eu deixei passar alguma informação. Mas o que eu ia falar é que eu gosto de pegar o comediante pra assistir, igual eu falei que eu vou fazer com o Chapelle, de assistir desde os primeiros. Então eu gosto de fazer isso com todos os comediantes. Eu faço isso com... Todo ano eu faço com, pelo menos com o Bill Burr, com o Chapelle e com o C.K. Esses três com certeza eu vou fazer. Todo ano. Inclusive, eu vou fazer com o Chapelle pela segunda vez esse ano, porque eu já fiz isso no começo do ano e vou fazer de novo, porque foda-se, eu gosto. E aí eu gosto de fazer isso com todos os comediantes, né? E eu comecei a ver as paradas do Bill Hicks. Eu já conheci o Bill Hicks, mas eu comecei a ver mais coisas sobre ele. E aí eu... Tem um show dele legendado no Comédia com Legenda lá, que o Luan legendou. Tem outro que eu legendei, que por enquanto tá disponível só pra quem ajuda lá no Apoia-se. Então, se você quiser receber de antemão, antes de eu postar realmente no YouTube, ajuda lá no Apoia-se, apoia.se/comédia com legenda, e você vai receber esse vídeo. Fechou? E aí tem outro que eu tô legendando, que foi o primeiro especial dele, que é muito foda. Mano, o Bill Hicks era muito pica. Eu acho que ele é pouco reconhecido porque ele morreu em 94. Então, imagina, é mais velho do que eu. Eu nasci 2 anos depois que ele morreu. E tipo, os bagulho que ele fazia já era à frente do tempo dele. E ele era muito foda, e eu comecei a ver todas as paradas dele. E tipo assim, ele morreu. Vai ficar meio sad aqui o episódio. Mas o Bill Hicks morreu. Olha só essa história. O Bill Hicks morreu de câncer. Em 93 ele descobriu que tinha um câncer no pâncreas. E aí ele morreu em 94. E tipo assim, ele era um cara
que poucos comediantes são assim, que ele é um cara da estrada, sabe? Aqui no Brasil não é tanto isso, porque, tipo assim, os caras vai viajar, mora em São Paulo, viaja pro sul, faz, sei lá, um final de semana lá no sul, e depois volta pra casa. E aí depois na outra semana foi lá pro norte, fez alguns dias no norte, sei lá, 2, 3 dias final de semana, volta pra casa. Aí faz um show em São Paulo, e aí faz um show no interior. Então, tipo assim, os caras não ficam viajando. Lá nos Estados Unidos, os caras saem pra viajar mesmo. Os caras pegam um ônibus, sei lá, um negócio de tour mesmo, e vai dando rolê no país inteiro, às vezes fora do país e tudo mais. Mas os caras vai fazendo turnê e fica, sei lá, meses fora de casa, viajando. E aí esse maluco, ele fazia isso, mano. Bill Hicks era desses caras. Ele fazia, porra, mais de 300 shows no ano. O cara fazia show todo dia praticamente. Ele fazia show todos os dias. E viajando, ia em lugar, em barzinho, em todos esses lugares fudidos ele ia, ele tava lá porque ele realmente curtia comédia. Ele não teve família, não teve filho. Ele era um cara que realmente a vida dele era dedicada pra comédia. E por isso também que ele foi tão foda quanto ele foi. E tipo assim, ele era um cara que amava comédia. Vocês já entenderam isso, né? O cara era foda, o cara era pica e ele amava comédia. E aí, quando ele descobriu que ele tinha câncer, ele começou a fazer tratamento e tudo mais. E aí, mano, chegou uma hora que ele tava fazendo tratamento, ele tava ficando fraco e ele já tava ficando debilitado. E aí ele tinha que parar, né? Ele teve que parar. E aí ele subiu no palco pra fazer o último show dele. E tipo assim, ele subiu no palco, falou que era o último show dele. Dá pra você ouvir a galera da plateia falando, não, por quê? Não sei o quê. A galera, tipo, indignado, não tava entendendo o que tava acontecendo, porque ele não deixou isso público. Ninguém sabia que ele tava com câncer. Só a família dele, nessa época. E aí ele subiu no palco e falou, ó, esse vai ser meu último show e tal. Começou a fazer piada sobre isso. Só que agora você imagina, um cara que curte tanto comédia, igual ele curtia, que dedicou a vida inteira dele pra fazer isso, de repente o cara sobe no palco pra anunciar que é o último show dele, mano. Que ele vai ter que parar de fazer comédia, porque ele sabe que ele vai morrer, mano. Que ele tava com câncer, ele tava ficando debilitado, e ele sabia que ele ia morrer, então ele tinha que parar de fazer show. E aí ele foi lá e subiu e anunciou que tava fazendo o último show, porque ele ia morrer. Imagina, você subir no palco, fazer o seu último show, porque você sabe que você vai morrer. Não é porque você vai parar de fazer comédia e vai trabalhar com outra coisa, não, mano. Você vai parar porque sua vida vai acabar, você vai morrer. E o cara fazia o que ele mais curtia fazer e teve que subir no palco e anunciar isso, mano. E, mano, é pesadíssimo, mas mostra o quão foda ele era. E, tipo assim, um mês depois, eu acho, se eu não me engano, ele morreu. Então, mano, Bill Hicks é foda, fica a recomendação aí. Tem várias coisas dele legendadas. Lá no meu canal tem também. Tem uns documentários. O cara era foda. E, tipo assim, é pesado isso, mas eu também achei muito foda, mano. Ele era um cara que. E a comédia dele também não era pra qualquer um, é muito à frente do tempo. Então fica a recomendação aí, Bill Hicks. Tudo, qualquer coisa. Se tiver o nome Bill Hicks, assiste que vale a pena. Mas chega, né? Eu já falei pra caralho, falei só sobre comédia. E agora, como é que eu coloco o título desse episódio? Porque se você gosta de mim, você tá escutando esse episódio aqui pra eu falar alguma coisa diferente, eu não falei nada, eu falei sobre comédia só. Fui 1 hora falando sobre comédia quase. O que vocês querem que eu fale? Vou abrir o e-mail aqui. É por isso que é bom ter o e-mail. Porque aí você fala assim, caralho, ele só falou sobre comédia. Eu queria ouvir ele falando sobre o desmatamento da Amazônia. Eu queria ouvir ele falando sobre política, sobre futebol. Por que ele não fala sobre futebol? Porque vocês não mandam. Se você mandar, eu falo. Se você mandar, o que você acha sobre o clássico? O Corinthians esse dia aí foi campeão, não foi? Campeão de sub-20? Não sei. Na verdade eu tô falando besteira. Mas eu comento sobre isso, por que não? Então manda qualquer coisa lá no e-mail. Inclusive vou abrir o e-mail aqui agora. Só queria falar do nosso patrocinador, que é a La Comedy. Se você tá procurando presentear alguém ou presentear a si mesmo com uma roupa top, você pode fazer isso com a La Comedy, que é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. É tipo a Ventes, só que melhorzinha. A La Comedy é do meu amigo Thiago Ferreira. E depois eu falo dele, mas eu queria falar mais da marca, que é a marca top. O Instagram é @vaidilacomedy. Se você entrar no Instagram lá, colocar @vaidilacomedy, você vai achar. Lá você vai ver as roupas que tem lá disponível, tudo que tem disponível. Você consegue fazer orçamento, ele entrega pra você em qualquer lugar do Brasil. E se você usar o cupom André10, você ganha 10% de desconto. Então, se você ir lá no chat, lá no Instagram, no inbox,
falar que você quer comprar a camisa, fazer orçamento e tudo mais, e falar que você foi pelo podcast aqui, você vai ganhar 10% de desconto, usando o cupom André10. Mas se você for mais inteligente, você vai usar o cupom André15, porque o André15 vai te dar 10% de desconto. Olha aí que pechincha. Só que você for mais inteligente ainda, porque poucas pessoas chegaram até essa parte do podcast, você pode ir lá no Instagram, @vaidilacomedy, usar o cupom André20, porque o André20 te dá 10% de desconto. Então não fica vacilando, vai lá no Instagram, @vaidilacomedy, faz o seu pedido. Se você não quiser ganhar desconto, não quiser interagir com ninguém, você pode comprar pela Shopee, porque tem a loja também na Shopee. Eu não sei o site, é tipo Shopee. Coloca lá Comedy na Shopee que você acha. Aí você vai comprar, você vai colocar o seu endereço, rapidão vai chegar na sua casa, você não precisa falar com ninguém, mas você também não vai ganhar desconto. Então, vai lá na Shopee, vai lá no Instagram, faz o seu pedido, porque vale a pena pra caralho. Fechou? Então é isso aí, lá Comedy, todo mundo usa, todo mundo quer, recusa imitações. Certo? Eu ia falar de Thiago Ferreira, né? Thiago Ferreira é o dono da La Comedy, ele é CEO da La Comedy, ele controla lá, ele que faz todas essas paradas da La Comedy, a La Comedy é dele, então ele é empresário, ele também é podcaster, lembra que eu falei dele? Que gravou o podcast que eu fui lá ajudar? Então ele é podcaster, ele é lutador de sumô, porque ele tá gordão, parece um balãozão, ele é comediante também, ele é carteiro, ele fica de amarelo, sabe esses carteiros aí que a galera, o cachorro fica latindo? É ele, é o Jaiminho, é tipo um Jaiminho, só que o Jaiminho pelo menos tinha bicicleta, né? Ele não faz nenhum tipo de exercício físico, por isso que tá um balãozão. E o podcast dele, pra vocês escutar, vai lá procurar, que é bem legal, de verdade. Chama Diálogo de um Cara Só, podcast top, divertido e com vários convidados que ele conversa. Ele é o que vai dar certo. Ele é o podcaster que vai dar certo, porque ele conversa com vários tipos de gente diferente. Conversa com pastor, com doula, com, com esses caras aí que faz resgate na pista, sabe? Que ficou um episódio foda também. Então vai lá escutar que tem vários papos interessantes, bem legal. Diálogo de um Cara Só. Fechou? E eu queria aproveitar também que, como eu tô falando dos meus amigos, que eu falei que ele vai dar certo, né? Mas você vai entender por quê. Porque o meu podcast eu fico falando sozinho. Fico aqui falando. Só sobre comédia, inclusive. Não é um podcast sobre comédia. É porque esse episódio específico eu tava bem feliz e eu me prolonguei aqui demais. Mas aí tem também o podcast do Diogo Andrade, que também é comediante, também é podcaster, também é empresário, também é carteiro e tá ficando gordo de novo. Porque ele já era gordão, emagreceu, agora tá ficando gordão de novo, parece o Faustão. E aí ele tem um podcast que chama Diário de um Open Mic, que é um podcast que ele conta sobre a vida de um comediante. Então, se você quiser saber como que é a vida de um comediante, apesar de eu ter contado várias coisas aqui, lá no dele ele conta também. E se você não quiser saber como que é a vida de um comediante, ele também faz episódio de curiosidades, que inclusive é muito engraçado. Eu gosto pra caralho. E ele faz um monte de curiosidades aleatórias. Então vai lá escutar que é muito bom também. Só que ele fala sozinho também. Então já fica difícil. Você só vai escutar o podcast dele se você gostar dele. O do Thiago não. O do Thiago você pode odiar o Thiago, porque ele é gordão. Mas você pode gostar do pastor. E aí você escuta o podcast do pastor, do Thiago, porque tem um pastor, não por causa do Thiago. Agora o meu depende de mim. O do Diogo depende dele. E também tem o Daniel Reis, que também é comediante, também é gordo e lutador de sumô. Não, ele luta aquelas lutas de anão, sabe? Porque ele é baixinho. E também tá ficando careca e também é empresário e entregador. Então, vai lá escutar. O do Daniel chama 365 dias com o Daniel. Cada um tem um episódio, um podcast no seu próprio estilo. O Thiago é entrevista, eu fico aqui falando sozinho. O Diogo faz curiosidades e faz também bastidores da comédia. O Daniel Reis, ele faz um podcast diário. Todos os dias ele posta um episódio novo, um episódio curtinho de 10 minutos. Então, escuta lá que é bem legal também. Tudo comediante, tudo podcaster, tudo gente boa. Então vai lá escutar que é bem legal. O Daniel, tá todos esses podcasts, tá disponível no YouTube e também nas plataformas de podcast. Então vai lá escutar. Se você quiser conhecer mais, vai lá no meu YouTube, porque lá no meu YouTube tem o link do podcast deles. Se você entrar no meu YouTube e entrar em canais, lá vai ter o podcast deles, então o canal do YouTube deles. Aí é só sei lá. Então você não precisa procurar. Você tava pensando, eu não vou parar meu podcast só pra ir procurar o canal desses caras aí. Não precisa. Na minha descrição tem o link do meu. Quando você entrar no meu, você vai achar o deles. Então você não precisa procurar nada, porque já tá
na cara sua. Então se você não se inscrever no canal deles, você é vacilão. Você só tá aí vacilando. Então se inscreve lá, porque a gente um dia vai ficar bem famosão. E aí eu não quero vagabundo e viciado vindo falar pra mim que eu te acompanho desde 2020, desde 2021. Porque eu sei quem tá lá, porque são pouquíssimas pessoas. E eu sei nome, CPF e endereço de cada uma delas. E você não é uma delas, porque eu sei quem que é elas, entendeu? Então vai lá escutar que é bem legal. Certo? Eu vou abrir o e-mail aqui, já tá dando uma hora, mas foda-se. O podcast é meu, eu fiquei uma semana sem gravar praticamente. Tô empolgado. Tô empolgado mesmo. Se você quiser participar do podcast, você pode fazer isso. É só você mandar um e-mail para andreotaviopodcast@outlook.com. Você pode mandar uma história, você pode mandar uma pergunta, você pode xingar, você pode elogiar, pode mandar sugestão de tema, qualquer coisa. Manda top 3, manda top 5, manda uma situação que aconteceu com você que foi constrangedora. Eu não sei, só participa pra gente ter o que falar aqui no podcast, pra gente trocar uma ideia. Porque às vezes eu fico aqui falando e você não gosta. Você fala assim, eu não gostei que ele ficou falando só sobre comédia. Então você pode mandar outra coisa. Certo? Então, vou abrir o e-mail aqui, vou ler o e-mail. E aí, se você gostar do e-mail, você manda um e-mail também, porque você vai se divertir. Se você não gostar, você manda também xingando. Porque aí pelo menos vai ter um e-mail pra eu ler no próximo episódio. Então vamos pro primeiro e-mail aqui. Ilha deserta. A partir de hoje, você vai passar o resto da sua vida em uma ilha deserta. E você pode escolher 2 pessoas para te acompanhar, 3 livros para levar, uma comida, você vai comer até o fim da vida essa comida, e uma série, um filme e um especial de comédia. Caralho, e um especial de comédia. Quais seriam suas escolhas? Caraca, que pergunta brisada, mano. O que aconteceu com a minha vida? Porque eu vou passar o resto da minha vida, hein? Numa ilha deserta. Já entramos em contradição aqui, porque se a ilha é deserta e tem eu e mais 2 pessoas, já não é tão deserto assim, né? Ou ainda é deserta? Porque eu acho que deserto é quando tem ninguém, né? Bom, eu não sei. Mas o que aconteceu com a minha vida? O que deu tão errado? Quem que eu matei? Quem que eu sequestrei? O que eu fiz que eu fui parar numa ilha deserta pro resto da minha vida? O que aconteceu? E se eu tô levando 2 pessoas, com certeza foi sequestro. Foi sequestro. Ninguém ia com uma ilha deserta pra mim, comigo. Se eu chego e alguém fala assim, ó, vamos pra ilha deserta ali, porque vai dar merda aqui, Noé tá voltando, vai construir a arca, tudo vai inundar, menos aquela ilha ali, ó. Vamos comigo lá? A pessoa fala, mas imagina, eu sei nadar, eu vou comprar um colete salva-vida, é muito melhor. Eu vou me esconder no meio da arca, eu não sei. Se eu for pra ilha deserta com 2 pessoas, com certeza foi sequestro. Independente de quem for essas pessoas. Porque você é que ainda você deu opções. Eu vou escolher a pessoa, sequestro, porque eu tô escolhendo. Vai ser eu que vou escolher os livros, eu que vou escolher a comida, eu que vou escolher o filme, eu que vou escolher a série. A pessoa não tem. Imagina eu vendendo isso pra alguém. Pra minha mãe não ia querer. Se eu falasse, não, eu quero passar o resto da minha vida junto com a minha mãe, porque minha mãe é a pessoa mais importante pra mim. E aí eu falo assim, mãe, a gente vai pra ilha deserta, vai ter ninguém lá. Só que eu que vou escolher a comida, eu que vou escolher o filme, eu que vou escolher o livro, eu que vou escolher a série, eu vou escolher tudo. Minha mãe fala, vai te tomar no cu, rapá. Carreguei você 9 meses na barriga pra você fazer tudo isso aí pra mim? Imagina, eu não vou não, porque eu sei nadar. Vou lá junto com ela, lá tentar esconder na arca. Então com certeza foi sequestro. E o que deu errado na minha vida? Que eu fui parar numa ilha. E que ilha é essa que eu posso levar uma série? Porque tem. Eu não sei fazer energia. Essa ilha já deve ter energia lá. Que eu tô levando uma série de uma série e um filme. Como é que eu vou assistir filme? Não entendi muito bem, não. Ficou meio contraditório. Mas vamos junto aqui, né? Eu não escolho a ilha, né? Eu escolhi um monte de coisa aqui, mas eu não escolhi a ilha que eu fui. E se eu fui numa ilha igual a do dinossauro lá? Que só tem dinossauro. E se é uma ilha que eu achei que era deserta, mas tinha um monte de canibal? E aí você conhece aquela história lá, né? Que tem uma vez um avião caiu. Não sei se você já escutou essa história. Mas um avião caiu numa ilha deserta. E aí o cara e o amigo dele foram andando na ilha
e encontraram os nativos da ilha. E aí os nativos pegaram eles, amarraram e falou assim, ó, uga uga ou morte. Falou pros dois. O cara falou assim, ó, o quê? Uga uga ou morte? Eu quero uga uga, eu não vou morrer não. E aí o chefe, o líder deles falou assim, ó, uga uga. Aí o cara pegou e ó, uga uga, pegou de 4 e uga 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 uga. Sentou-lhe a madeira, sentou-lhe a madeira no cara. Uga uga, isso que era uga uga uga. Sentou a madeira, uga 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 uga. E aí o maluco amarrado, socou-lhe no uga uga, ficou lá triste, né? Ele falou, mano, eu vou fugir, eu não vou ficar aqui não. O outro amigo dele falou, não, eu vou ficar aqui, eu não vou arriscar, pra onde que eu vou? Vou nadar no mar aberto aí, você tá doido? Ele falou, não, eu vou fugir. Aí pegou e desamarrou e fugiu, né? Só que daí ele foi nadando, 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 achou outra ilha. Chegou na ilha, encontrou outros nativos. Aí falou, pronto, agora fudeu. Os nativos chegou e falou assim, ó, ei, uga uga ou morte? Aí o cara ficou perdido, né? O cara falou assim, ó, cara, eu não quero morrer. Eu espero que o uga uga dele seja diferente. Eu quero uga uga. Aí o chefe do cara, uga uga, então é uga uga. Aí foi lá e de novo, uga uga, sentou-lhe a madeira. Uga uga, você quer uga uga? Então toma-lhe uga uga. Todo mundo foi lá e uga 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 a noite inteira dele. Aí o bichão arregaçado, assado inclusive, amarrado, falou assim, eu não quero mais isso não. Eu vou viver a vida assim, só de uga uga? Imagina. Eu vou fugir. Ele já pegou os esquemas de como eu fugir, desamarrou, fugiu. Falou assim, mano, eu prefiro morrer no mar do que aqui no Uga Uga. Pegou, foi nadando pra caralho, nadou durante dias, sem comer, sem beber nada. Chegou numa outra ilha. Chegou nessa ilha. Quando ele chegou lá, os caras pegou ele de novo. Outros caras, outra tribo, outra história. Pegou ele e falou assim, ó, ei, Uga Uga ou morte. Ah, o maluco puto já, né? Duas ilhas já ele passou. Tomar-lhe de Uga Uga a noite inteira. Ele falou assim, ó, eu não aguento mais isso. Isso não é vida pra mim, não. Eu quero é morte. Aí o chefe da tribo parou, olhou pra ele, falou assim, ó, Uga Uga até morrer. Que bosta. É... Por que eu tô nisso, velho? Esqueci. Deixa eu voltar pro e-mail aqui, né? A partir de hoje, eu já li já, né? Vocês entenderam? Vou ter que ir lá na ilha, vou ter que escolher duas pessoas, livro e algumas paradas. Vamos ver quem é que eu escolho primeiro. Você pode escolher duas pessoas para te acompanhar. Pra uma ilha deserta, pro resto da minha vida, eu ia levar duas mulheres, né? Que eu também não preciso explicar o porquê. Eu ia levar duas mulheres. O quê? Elas não iam nem dormir. Era uga-uga o dia inteiro. Não tem nada. Lembra, é uma ilha deserta. Tem alguns livros, que é 3 livros só. Isso aí, 3 livros eu leio rapidão. Uma série, que também às vezes se eu escolher uma série curta também é rapidinho pra assistir. Maratona já era, filho. Então ia sobrar muito tempo livre. Imagina, o dia tem 24 horas. Se eu durmo por 8 horas. Eu durmo. Aí já cai pra quantos? Não sei fazer conta. Cai pra 24, cai pra 16, né? 16 horas. 8 horas eu passei dormindo. Das 16 horas eu passo, vamos colocar 2 horas comendo, que é pra preparar a comida e comer. 2 horas. 16, 14 horas. 14 horas, eu tiro 1 hora por dia pra ler. 14, 13 horas pra ler. Assistir uma série, porque a série geralmente tem um episódio de 1 hora. Então, quanto tava? 14? Tava 14? Não lembro. 13. 13 horas eu tenho do dia. Então, eu já fiz todas as minhas coisas. Sobrou 13 horas. Duas minas lá. O que ia acontecer? Eu ia fazer o que tem que fazer, né? Que também tem que Deus já falou, conseguir lá e reproduzir-vos. Eu ia reproduzir-vos. Eu ia popular, deixar a ilha cheia de gente. Certo? Como um ser humano cumprindo o dever na Terra, eu ia deixar os Andrezinhos lá pela ilha. Então, eu ia ter 14 horas pra fazer o que tinha que ser feito. E eu ia fazer o que tinha que ser feito com as duas? Com as duas, hein? Aí já ia me sobrar o quê? 13 horas e uns 55 minutos. Então, sei lá o que eu ia fazer o resto do dia. Eu ia nadar. Fazer algo, eu ia pescar, sei lá.
Então eu ia levar duas minas, ia ser... Quem que ia levar? Ia levar qualquer pessoa do mundo inteiro. Ia levar a Bruna Marquezine. Não, Marquezine não. Marquezine é do Ney, né? Deixa pra ilha dele lá. Ele deve ter uma ilha já também, já deve ter feito. Tudo isso aí que eu tô falando, ele já deve ter feito já. Porque ele pode fazer isso. Não, Marquezine não. Quem, mano? Tinha que falar português. Porque também eu não vou ficar falando outra língua. Eu não quero aprender. Se bem que ia ter tempo pra caralho pra eu aprender outra língua, né? Não, mas eu ia levar uma brasileira. Ia levar... Ah, já sei. Eu ia levar a Mia Alves. Vocês conhecem a Mia Alves? Se não conhece, vai procurar pra vocês verem. Eu ia levar a Mia Alves. Quem mais? Essa mina aí, ela fez o último álbum do Thiago York. Foi ela que participou dos clipes. Não sei se alguém aqui já viu, mas é aquela mina lá. A Mia Alves. E outra. Não, aí eu ia levar uma americana também, né? Que eu também não é essa trouxa de ficar só falando português só. Porque às vezes eu queria ouvir um ó sim e às vezes um ó yeah. Porque também tem que variar, né? Mas eu ia levar, sabe quem? Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Ela é uma mina que é atriz e cantora. Se não sabe quem que é, vai procurar também. Sabrina Carpenter. E aí ficar eu e a Mia e a Sabrininha lá. De boa, suave. É isso, eu ia levar as duas. 3 livros. 3 livros? Mano, eu ia escolher a Bíblia. Eu ia levar a Bíblia. Porque eu nunca li a Bíblia, mas eu sei a importância dela. Eu sei, a religião que controla. A gente só tá aqui, numa sociedade, do jeito que a gente tá, por causa da religião. Então eu entendo isso. Então eu sei a importância da religião. Apesar de não acreditar, eu sei que ela tem preceitos, eu não sei se essa é a palavra, mas tem ideias que são boas, são válidas para começar uma sociedade. Porque ia ter começado do zero, né? Se a ilha é deserta. Eu tive que ir para lá, alguma merda aconteceu no mundo e eu tive a sorte de conseguir escolher as pessoas para ir para a ilha e todas essas paradas aí. Então eu ia levar a Bíblia. Só que também eu não ia ser trouxa também de levar a Bíblia e ficar moscando lá. Vai que eu caio no conto do vigário. Aí do nada, de tanto ler a Bíblia, porque ia ficar o resto da minha vida lendo esse livro, eu começo a acreditar nela. Aí fudeu, né? Porque uma coisa é você ler Game of Thrones, a outra coisa é você achar que você tá lá no banco de ferro lá, você tá no trono lá. Você tá na luta do trono. Você tá com os Lannister? Não tem Lannister. Assim como não tem aqueles outros personagens lá daquele outro livro que eu tô falando agora aqui, da Bíblia. Então, pra balancear um pouco, eu ia levar o quê? Sapiens. Eu ia levar Sapiens e a Bíblia. Porque eu ia ler a Bíblia, falar assim, entendi. Eu ia ler Sapiens e ia falar, eu entendi por causa daquilo lá. E aí eu ia controlar, ia balancear, sabe? Então eu ia levar a Bíblia, eu ia levar Sapiens, porque eu ia ter o melhor dos dois mundos. E também ia levar outro livro. Os 4 Compromissos. Eu gosto muito desse livro. Eu ia levar os 4 Compromissos, a Bíblia e Sapiens. Ia ser esses 3 livros que eu ia ler sempre. Porque eu ia ler a Bíblia para saber como que é uma sociedade. Eu ia ler Sapiens para entender como começou o mundo e por que a Bíblia tá errado. Tá errado não, né? Mas por que a Bíblia é a Bíblia. E eu ia levar os 4 Compromissos para saber como viver minha vida bem. Certo? Então ia ser esses 3 livros. Uma comida. Essa pergunta é muito confusa, sabe por quê? Porque eu vou escolher uma comida que vai ter pra sempre na minha vida. Então, o que tá acontecendo? Porque se eu pedir pizza, por exemplo, se eu pedir pizza, eu vou ter que fazer pizza sempre? Onde que eu vou arrumar os ingredientes de uma pizza? Onde que eu vou arrumar o extrato de tomate? Os queijos? Como é que eu vou arrumar queijo? Alguém vai estar levando pizza pra mim? Que vida é essa que eu tô preso numa ilha? Tudo bem, também não vou reclamar. Com a Sabrina e com a Mia e alguém tá me levando pizza. O que tá acontecendo? Então é muito confuso isso aí. Mas eu ia ter que escolher uma comida pro resto da minha vida. Eu ia ter que plantar essa comida. Porque se eu falar arroz e feijão, dá pra plantar arroz e feijão, né? Eu acho. Não, quer dizer, dá. E aí eu ia ter que plantar? Não sei. Mas como eu ia comer sempre, eu não ia escolher, sei lá, pizza. Porque pizza faz mal. Eu ia comer todos os dias, almoço e janta. Todo dia pizza. E a café da manhã? Ia ter café da manhã? Nessa comida aí, tá incluso café? É all inclusive?
Não, mas eu ia escolher arroz e feijão, porque eu gosto muito de arroz e feijão. Farofa, que eu gosto de farofa. Farofa não dá pra plantar, né? Mas eu ia escolher arroz, feijão, farofa e frango. Galinha dá pra cuidar de galinha, né? Mas eu ia escolher frango porque frango é bom. Frango deixa você forte. Eu ia precisar, né? Ficar forte lá. Ah, e ia ter peixe, né? Porque eu tô numa ilha. Com certeza eu ia derrubar uma árvore e fazer uma vara. Eu ia pescar também. Então, mas ia ser arroz, feijão, farofa e frango. E as minas que decide, viu? Decide não, as minas que aguente. Vai ter que comer isso aí mesmo. Posso fazer nada. Ninguém mandou ficar fácil, aí eu tive que sequestrar mesmo. Uma série Game of Thrones. Isso é fácil de responder, porque é uma série boa e não sei se o final é bom, mas... E eu não levei o livro, né? Porque eu podia escolher o livro, escolhi outros livros, não escolhi o Game of Thrones, porque o Game of Thrones tem 5 livros. Então não ia ter como eu levar 5 livros. Mesmo se eu pudesse levar os 3 livros, levar do Game of Thrones, ia ficar meio perdido a história. Então eu prefiro levar outros livros e assistir a série. Então eu ia levar Game of Thrones pra assistir. Um filme. Inclusive Game of Thrones é bom, sabe por quê? Porque tem bastante assassinato e estupro. Então as minas já iam ficar acostumadas. Elas iam acostumar com a ideia. Não, tô brincando. Mas eu ia levar Game of Thrones. E um filme? Que filme? Eu não sei. Eu não sou o cara do filme. Que filme que eu gosto de assistir? Sempre. Não sei. Filme. Já sei. Eu ia levar, sabe o quê? Titanic. Eu ia levar Titanic. Você é doido? Sabe por quê? Porque, imagina, as minas tá lá no bagulho, comigo. Que não é vantagem, não tem vantagem nenhuma, na verdade. Aí tá as duas. Eu. Elas não vão querer ficar lá. Elas vão falar, quer saber? Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui nessa ilha, não. Eu vou fugir. E aí elas começam a planejar de montar um barco. Aí elas vão lá, constroem um barco sem eu perceber, porque eu vou estar dormindo durante 8 horas do dia, eu vou estar dormindo. Elas ficam acordadas durante esse tempo, faz um barco e foge de mim. Aí só sobra eu, os livros e o Game of Thrones. Então eu ia levar o Titanic, porque elas iam assistir toda vez aquele filme, e elas iam ver que o barco ia afundar. Um barco daquele tamanho, que nem Deus derruba. O cara falou, não foi eu que falei não. O cara do filme fala, esse barco aqui, nem Deus afunda. O que aconteceu com o barco? Afundou. Aí eles iam assistir tantas vezes esse filme que elas iam ficar com medo, porque elas falam assim, mano, se um barco desse afunda, imagina o meu. Elas iam ficar com medo, não ia construir o barco pra fugir. Então eu ia levar Titanic só pra reforçar a ideia de que barco afunda e elas não podem fugir de mim. É isso. Tô sequestrando, tem que fazer o trabalho direito. Então eu levaria o Titanic e um especial de comédia, bem aleatório isso aí, um especial de comédia. Por que caralhos eu levaria um especial de comédia? Porque eu gosto de comédia pra... Porque eu, sei lá, não sei. Especial de comédia? Eu levaria... Não tem por que eu assistir comédia. Eu assisto comédia hoje porque eu gosto pra caramba de assistir, mas eu também assisto pra aprender. Só que se eu tô na ilha, não tem por que eu aprender comédia porque não vai ter show pra mim. Então eu ia... Não sei, cara. Essa é difícil, hein? Já sei. Eu ia levar, sabe o quê? A Arte do Insulto, do Rafinha Bastos. Porque foi o primeiro show que eu vi ao vivo. Foi o primeiro, acho que, solo que eu assisti. Então tem foi marcante pra mim. Esse show ele é muito bom. Ele é muito engraçado. Ainda até hoje, pra mim, é um dos melhores brasileiros que tem. Mas ele tem uma importância pessoal pra mim. Então eu acho que seria esse. Que eu levaria só pela história mesmo. E também porque o Rafinha Bastos tem umas piadinhas pesadas. E as meninas já iam se acostumar já. Que eu ia fazer umas piadas pesadas. Então é isso. Essas seriam minhas escolhas. Eu levaria a Mia Alves, a Sabrina Carpenter. Eu ia comer arroz, feijão e farofa com frango. Ia levar a Bíblia, o Sapiens e os Quatro Compromissos. A série eu ia levar Game of Thrones. O filme ia ser Titanic. E a série, o especial de comédia seria a Arte do Insulto do Rafinha Bastos.
Então é isso. Muito obrigado por esse e-mail maluco. Foi bem aleatório. O episódio já tá gigante, mas muito obrigado por esse e-mail. Muito obrigado você que escutou esse podcast até aqui. Eu desculpo por ter sido um episódio grande, desculpa por ter sido um episódio só sobre comédia, mas é isso que eu tinha pra hoje. Eu fiquei a semana inteira sem fazer, então eu queria falar sobre a semana. Foi uma semana legal e foi isso que eu tinha pra falar, certo? Então é isso aí. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado por ter escutado, tá? Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fiquem bem, tomem os cuidados que precisam se você for sair, tome a vacina. E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter escutado. Tenha uma ótima semana e eu falo com vocês na segunda-feira. Tchau.